Quantos estão prontos para receber mais a palavra de Deus? Então, feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai Celeste, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos edificados, nutridos pela tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor continue falando, ministrando aos nossos corações, trazendo luz, clareza, entendimento da tua vontade, do teu propósito para as nossas vidas. Nós te pedimos que a tua palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, que sejamos edificados, fortalecidos, nutridos, alimentados pela sua palavra. Por isso nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso entendimento nessa noite, remova toda a cegueira diante dos nossos olhos, remova todo o véu que nos impede de enxergar e de compreender a tua palavra, em nome de Jesus, diga amém, amém. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas há 10 anos eu tenho o privilégio de morar ali em Belo Horizonte, e 8 anos eu pastoreio essa mesma igreja local, ali em Venda Nova. Quem não conhece Belo Horizonte, Venda Nova é um bairro super populoso da cidade de Belo Horizonte. E eu comecei a pastorear essa igreja 8 anos atrás, como eu disse, e foi certamente o maior desafio que eu já tive, porque eu tinha apenas 19 anos de idade. Então você já consegue ter uma ideia do desafio. E comecei a pastorear uma igreja com mais de 70 anos de idade. E substituí também um pastor que tinha ali por volta de uns 70 anos. Então foi várias quebras de paradigma, e um pastor tão limitado e sem experiência como eu, e Deus de fato usa aqueles que são improváveis. Se você é um improvável, tenha certeza que Deus espera usar você também para o óbvio, para que somente Ele seja honrado e glorificado. Mas com a graça de Deus, nós temos visto o mover de Deus ali em nosso meio, temos transicionado a nossa igreja local para o discipulado através das células e dos pequenos grupos, e nós temos realmente desfrutado de muito favor de Deus e de muita bondade de Deus que tem sido derramada sobre nós ali em Belo Horizonte. E hoje, em toda a região metropolitana, estamos plantando 26 igrejas na região metropolitana, em outros estados, igrejas que estamos também revitalizando, e eu creio que isso é fruto da graça e da bondade de Deus. Os pastores sempre perguntam o que fazer para a igreja crescer, qual é a estratégia, qual é o material, qual é o modelo, qual é a metodologia. Eu costumo dizer que essa não é a pergunta certa, porque se um dia alguém souber te contar o que fazer para a igreja crescer, para o ministério explodir, avançar, corre dessa pessoa, porque é obra dela, não é obra de Deus. Quando é obra de Deus, nós não sabemos explicar exatamente como aconteceu. Deus resolveu fazer, e nós estamos abertos para desfrutar daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Na verdade, o segredo para o ministério frutífero, o ministério relevante, é você permanecer debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Diga isso para o seu vizinho: a chave para um ministério frutífero é permanecer debaixo do favor. O interessante é que o favor, ou a graça de Deus, é algo que nós cantamos, é algo que nós falamos frequentemente, mas não necessariamente nós temos revelação, clareza no nosso espírito, do que de fato é a graça e o favor de Deus. E de alguns anos para cá, o Senhor tem me esticado e me alargado, e tem despertado em mim um encargo, de não apenas mergulhar nessas verdades poderosas do Evangelho, mas também de ensinar e de pregar sobre isso. Eu não me considero assim um pregador, eu tenho um encargo mais pelo ensino da palavra, mas por onde eu tenho ido e passado, eu percebo que muitos crentes são verdadeiros doutores em certos assuntos que diz respeito à antiga aliança,
mas na verdade são verdadeiros analfabetos quando nós falamos sobre a nova aliança e as realidades da dispensação da graça ou da dispensação do Espírito. Quando nós falamos sobre graça, sobre redenção, sobre quem nós somos em Cristo, daquilo que estamos revestidos, da nossa posição, da nossa autoridade, da nossa herança, quando nós falamos sobre justificação, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas sentem que nós estamos pregando uma nova doutrina, uma nova teologia, mas na verdade não há outro evangelho para nós sustentarmos. É esse testemunho que nós sustentamos, o evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? E eu percebi principalmente a necessidade de falar e ensinar sobre isso numa experiência ali na nossa igreja local. Eu sempre digo que os pastores precisam fazer uma espécie de um diagnóstico e perceber quais são possíveis doenças ou enfermidades que estão impedindo o avanço da obra, o avanço da igreja. Em 2014, foi um ano que a nossa igreja já havia transicionado, as células já estavam acontecendo com consistência, com saúde. Nós percebemos um encargo por uma paixão missionária, por uma paixão pela colheita na igreja local, e as nossas células lotadas de pessoas. Mas um grande desafio que eu havia encontrado ali era a dificuldade de multiplicar líderes, a dificuldade de levantar novos líderes, e fazendo então um diagnóstico de qual era a doença, a mentalidade errada, que provocava aquele comportamento errado na vida da nossa igreja, eu percebi que muitas pessoas, elas não se achavam capazes de liderar, ou dignas de liderar uma célula, porque confiavam no seu mérito próprio e na força do seu braço. Eram pessoas que não tinham clareza, luz, revelação da graça de Deus e do seu favor que já foi derramado de forma abundante sobre nós. Posso ouvir um amém? Então, por uma direção de Deus, eu peguei o livro de Gálatas e comecei a estudar com a igreja local, capítulo por capítulo, versículo por versículo, quase que palavra por palavra, o ano inteiro, mergulhando nesse livro, mergulhando nessas verdades, buscando revelação, entendimento espiritual. E nós percebemos então que nós começamos a experimentar uma grande explosão. 2015 foi um ano que a nossa igreja explodiu. Ali nós passamos de 1.000 pessoas, foi um grande marco, e eu creio que isso foi resultado do mover da graça de Deus e do favor derramado sobre nós. Por isso a palavra que eu quero ministrar no seu coração e encorajar você nessa noite, é uma palavra que tem realmente direcionado o meu ministério e a nossa igreja local ali. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 3. Essa é uma reunião de trabalhadores, como o pastor Paulo ministrou, de cooperadores de Deus. Nós somos servos e servas de Deus, somos seus ministros, somos instrumentos nas suas mãos. E esse texto de Romanos capítulo 4, a partir do verso 3, Paulo ensina a respeito de trabalhadores. Amém? Quantos trabalhadores temos aqui? Ano passado nós celebramos 500 anos da Reforma Protestante, 500 anos em que uma verdade poderosa tem sido restaurada na vida da igreja, o sacerdócio universal de todos os santos. Cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro, cada crente é um ajudador e um cooperador de Deus. E Paulo aqui nos ensina a respeito do nosso propósito, do nosso chamado como trabalhadores. Acompanhe comigo o verso 3. Pois que diz a Escritura: Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Diga comigo: para quem trabalha, o salário não é favor. Diga: o salário
não é presente. Diga, o salário é uma dívida. Por que é uma dívida? Porque ele trabalhou. E depois de ter trabalhado, o pagamento que ele recebe, ou o salário que ele recebe, não é um favor que está sendo feito a ele, não é um presente que está sendo dado a ele, mas é uma dívida que está sendo paga, sim ou não? Verso 5, olha lá. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. E esse é Abraão que Paulo está dizendo, que ele creu, e unicamente porque ele creu, uma justiça que não era dele, foi colocada sobre ele, imputada sobre ele, unicamente porque ele creu. Então Abraão foi declarado justo, não porque praticou as obras da lei. Aliás, Abraão viveu 400 anos antes de Moisés, 400 anos antes da lei ser estabelecida, e Paulo diz que ele foi declarado justo unicamente porque ele creu na palavra de Deus e na promessa de Deus. Amém, queridos? Então esse texto fala a respeito de dois tipos de trabalhadores. Amém? Será que eu consigo 2 voluntários aqui para me ajudar? 2 homens assim corajosos, cheios do Espírito Santo, aleluia, que querem cumprir o propósito como o pastor Paulo ministrou. Glória a Deus, temos um aqui. Será que eu consigo o segundo? Aleluia. Muito obrigado, querido. Vem para cá então, uma salva de palmas para eles, por favor. Aleluia. Fica aqui, querido. Qual que é o seu nome? Denilson. Denilson, o seu? Rodrigo, fica aqui à minha esquerda. Denilson, à minha direita, por favor. Paulo diz que há quantos tipos de trabalhadores aqui? 2 trabalhadores. E primeiro, Paulo fala sobre um trabalhador que trabalhou. Faz cara de trabalhador aí, Denilson, vem lá para cá. Cumpriu com todas as suas obrigações. Aquele trabalhador diligente, que chega no horário, que faz tudo de forma excelente, que não chega nunca atrasado, que vai além do que foi requerido, que vai além do que foi pedido. Esse é o trabalhador que Paulo diz, que no dia do pagamento, ele entra na fila com a mão estendida para receber o salário, e o patrão então paga o salário para ele. Preste atenção, o pagamento que ele recebe não é um favor que está sendo feito a ele, não é um presente que está sendo dado a ele, mas é uma dívida que está sendo paga, porque ele trabalhou. Mas por outro lado, Paulo diz que é um outro trabalhador, olha bem para a cara dele, que não trabalhou, que não cumpriu com as suas obrigações, que não fez o que deveria ser feito, que chega atrasado, mas mesmo assim, no dia do pagamento, com a maior cara larga, ele entra na fila com a mão estendida para receber. E o patrão pergunta, mas o que você veio fazer aqui? Ele responde, Eu vim receber. mas o patrão questiona, mas você não trabalhou, como que você vem receber? E ele diz, Eu não trabalhei, mas eu sei que você é um patrão que é bom, mas eu sei que você é um patrão que é bom, generoso, generoso, que abençoa os seus que abençoa seus empregados. Olha eu aqui para receber. Aleluia. E nessa hora o patrão paga o salário inteiro para ele. Não, acho que você não está aqui comigo não, vou dizer mais uma vez. O patrão paga o salário inteiro para ele. Aí você pode melhorar nesse glória a Deus. Irmão. Glória. O patrão paga o salário inteiro para ele. Para o desespero do trabalhador do lado de cá. Porque ele diz o quê? Eu trabalhei. Eu mereço receber o salário. Eu fiz tudo o que deveria fazer. Ele não trabalhou. Como que ele recebe o salário do mesmo jeito? Preste atenção. E aí o Senhor responde, como na parábola: o dinheiro é meu. Quem é você que vai decidir como que eu vou investir o meu dinheiro? O dinheiro é meu e eu faço com o meu dinheiro aquilo que eu acho melhor. Preste atenção. Esse é o nosso Deus. O Deus de toda a provisão. Mas os trabalhadores somos nós. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: que tipo de trabalhador você é? Ou que tipo de trabalhador você gostaria de ser? Uma salva de palmas para ele mais uma vez. Muito obrigado. Na verdade,
essa ilustração que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, a respeito desses dois trabalhadores, nos falam de dois princípios de vida. Diga comigo, graça e lei. Diga mais uma vez, graça e lei. A terminologia bíblica para definir esses dois tipos de trabalhadores é graça e lei. Por que eu tenho o encargo de ensinar sobre isso? Porque uma das estratégias que o diabo usa para impedir que certos assuntos sejam ensinados, pregados nas nossas comunidades, é produzindo exageros e extremos em alguns lugares. Porque há desequilíbrios, porque há extremos em determinados lugares, às vezes ficamos inibidos de tocar, de falar, de pregar e de ensinar a respeito de determinados assuntos. Só que, consequentemente, nós não temos revelação, e se nós não temos revelação, nós não temos a experiência. Então, a terminologia bíblica para definir esses dois trabalhadores é graça e lei. Tanto o livro de Romanos como o livro de Gálatas, Paulo diz que há dois princípios de vida somente: aqueles que vivem debaixo da lei e aqueles que vivem pela graça de Deus. Então, o primeiro trabalhador é aquele trabalhador que acha que por ter trabalhado merece receber o pagamento, que por ter cumprido com todas as condições merece receber o salário. O salário para ele é uma dívida que está sendo paga, porque ele é aquele trabalhador que vive segundo a lei. E o que a Bíblia diz a respeito da lei? Lei é sinônimo de merecimento, lei é sinônimo de mérito próprio, lei é sinônimo de meritocracia, das suas obras tentando comprar as bênçãos de Deus. Mas por outro lado, há um outro trabalhador que, mesmo sabendo que não merece, que mesmo sabendo que por ele mesmo, ele não cumpriu com as condições, ele mesmo assim, com a maior cara larga, entra na fila no dia do pagamento para receber o salário, porque ele se achega confiando exclusivamente na bondade do coração do seu patrão, que é gracioso, que é generoso, que abençoa os seus empregados. Ou seja, esse é aquele trabalhador que vive confiando na graça e no favor de Deus. A questão é que, apesar de estarmos vivendo na nova aliança, na dispensação da graça, na dispensação do Espírito, nós ainda nos relacionamos com Deus com base nos princípios da lei. Nos relacionamos na vida da igreja com base nos princípios da lei. Preste atenção. Imagine que uma pessoa está muito doente, mas ela não crê que está doente. Ela de repente vai no médico, o médico prescreve um remédio para ela, e ao tomar aquele remédio faz com que todo sintoma daquela doença, daquela enfermidade, seja exposto no seu corpo. Está aqui comigo? E ali sim ele passa a crer então que está enfermo, que está doente, e reconhece a necessidade de receber um tratamento e de tomar o remédio. Paulo diz que essa é a lei de Deus. O homem está debaixo de condenação, o homem está debaixo de culpa, de pecado, mas ele não reconhece a sua condição sem Deus. Então Deus dá a lei para que o homem pudesse então se perceber, se enxergar e reconhecer que nele mesmo ele não tem condição de cumprir o alto padrão das exigências de Deus. Está compreendendo? Eu quero dizer que a lei não foi dada para ser cumprida, porque o homem não tem condição de cumprir o padrão da lei. Deus dá a lei para que o homem chegue no fim dele mesmo, para que ele reconheça a sua profunda necessidade de Deus e receba o remédio que é o Evangelho de Deus. Portanto, Deus dá a lei para que o homem clamasse pela graça. Deus permite frequentes quedas na sua vida, para que você caia em si
e para que você reconheça que na sua própria força você não é capaz. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Uma outra forma de você entender é imaginar que todas as pessoas que você conhece, todas elas, são pessoas que andam se arrastando pelo chão. Você nunca, jamais encontrou ou viu alguém que consegue andar de pé, firme, ereto. Todas as pessoas que você viu até hoje, todas elas andam se arrastando pelo chão. Esse é o padrão, esse é o normal. Todos que você conhece vivem assim, mas de repente, Deus estabelece uma lei, Deus estabelece um outro padrão, e Ele diz: se você quiser ter acesso à minha presença, se você quiser ter relacionamento comigo, se você quiser me adorar, se você quiser ter intimidade comigo, se você quiser me servir, você não poderá chegar se arrastando diante de mim. Você tem que chegar de pé, firme, erguido. Mas o homem então, ao se deparar com esse padrão que Deus estabelece, com essa lei que Deus estabelece, o que o homem faz? Nele mesmo, confiando na sua própria força, confiando na sua própria habilidade, confiando no seu próprio mérito, ele tenta se levantar e andar, mas ele cai. Então ele tenta andar segurando pelas coisas, se agarrando pelas coisas, mas ele cai novamente. Então ele tenta criar formas, maneiras de conseguir se levantar e caminhar para estar diante de Deus, e ele cai de novo. Esse é um padrão impossível do homem cumprir, porque a lei não foi dada para ser cumprida, a lei foi dada para que o homem clamasse pela graça de Deus. Tiago capítulo 2 diz que se um homem deixar de cumprir uma ordenança da lei, ele deixa de cumprir a lei inteira. Se você se esbarrar em um princípio da lei, em uma ordenança da lei, é como se você não tivesse cumprido nada. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, aparentemente nós pensamos que é possível sim cumprir os 10 mandamentos e seguir os 10 mandamentos. De repente, um dos mandamentos é: não matarás, e você consegue sim não matar, você se segura para não matar, sim ou não? Há um outro mandamento que diz: não mentirás, é possível viver sem mentir, sim ou não? Há um outro mandamento que diz para não adulterar, é possível não cair em adultério, amém? Ou seja, guardarás o sábado, terás um dia de descanso. É possível ter um dia de descanso, guardar o sábado, ou seja, entrar nesse princípio. Mas, aparentemente, você acha que tem condição de cumprir todos os princípios da lei, todas as ordenanças da lei, assim como Paulo pensava também, como vemos no livro de Romanos, até que ele chega no último mandamento que diz: não cobiçarás, ou não terás desejo. Ou seja, eu creio sim que é possível não matar, agora, nunca ter tido desejo de matar, eu duvido. Pegar alguém e cortar em 700 pedacinhos, é possível sim não mentir, mas não ter o desejo de mentir. Ou seja, quando Tiago diz que se nós deixamos de cumprir uma ordenança da lei, quando nós deixamos de cumprir um princípio da lei, nós deixamos de cumprir a lei inteira, é porque é impossível de fato vivermos de acordo com o padrão da lei. É por isso que Cristo hoje é o nosso representante, e através da morte vicária de Cristo na cruz, Ele foi o nosso substituto, e Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. E hoje nós fomos colocados nele, enxertados nele, de tal maneira que porque Cristo obedeceu, nós obedecemos também, porque nós fomos achados em Cristo. Mas apesar dessa ser a pregação do Evangelho, apesar dessa ser a revelação que Paulo traz,
a respeito da nova aliança, como eu disse, no livro de Gálatas, no livro de Romanos, muitos crentes ainda vivem e se relacionam com Deus com base no padrão da lei. E o resultado é uma vida cristã cheia de pesos, cheia de fardos. E o ministério também, que deveria ser algo feliz, empolgante, apaixonante, para muitos pastores, ministros, se torna uma grande tortura, porque eles sempre estão olhando para si mesmo, com um constante sentimento de insuficiência. Eu não sou espiritual o suficiente, eu não sou santo o suficiente, eu não sou um bom líder o suficiente, eu não sou um bom pastor o suficiente, eu não sei orar o suficiente, eu não conheço a Bíblia o suficiente, eu não jejuei o suficiente, o tempo inteiro se sentindo em falta, em dívida. Por quê? Ele quer olhar para si e encontrar algo que ele possa se apoiar e se agarrar, para que ele possa ter um ministério abençoado e frutífero. Mas deixa eu dizer algo para você, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Vou dizer mais uma vez, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. A estratégia do diabo chama-se introspecção. Ele faz com que você olhe para si mesmo, tentando encontrar algo em você. Mas você não tem que olhar para você, você tem que olhar para Cristo, porque Cristo é o nosso representante. Quando você olha para você mesmo, você só pode chegar em duas conclusões. Ou você olha para si como um líder de célula, ou como um pastor e pensa, não, eu tenho sido um bom pastor, eu tenho me esforçado aqui no meu ministério, eu tenho pago o preço nessa igreja, eu tenho sido um bom líder de célula, dos líderes que tem aqui, eu sou um dos melhores deles, eu oro até cuspir o canto da boca. Aquele líder que olha para si mesmo, encontra algum mérito nele, ele se enche de quê? Justiça própria. Justiça própria é algo que tira você do lugar do favor. Mas por outro lado, há líderes e há pastores que olham para si mesmos e talvez não encontram aquilo que gostariam de encontrar e se enchem de sentimento de culpa, de medo e de condenação. Condenação é outra coisa que tira você do lugar do favor. Você está aqui? Se tem um grupo de pessoas que vivem debaixo de condenação, eu vou te falar quem são: pastores. Muitos pastores sobem aqui no púlpito, na plataforma, acusados, debaixo de pressão, com peso na alma, com uma angústia enorme, e acaba atormentando a igreja inteira, a equipe dele inteira, porque ele é um atormentado. O povo olha ele aqui na plataforma, buscando, e o povo pensa, olha como é que o meu pastor é intenso. Na verdade, ele está debaixo de acusação. Ele quer fazer aqui em cima o que ele não fez a semana inteira. Vive debaixo de condenação. Qual que é o problema? O pastor que pensa que tudo que acontece de errado na igreja é culpa dele, e por isso ele está debaixo de condenação. Quando tudo acontecer também de certo na igreja dele, ele vai achar que a culpa é dele também. A obra não é nossa, por isso a glória não pertence a nós, porque toda a obra é dele, porque todo o trabalho é dele, toda a glória pertence a ele também. Então não tem a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo. Então você não tem que olhar para você mesmo, você tem que olhar para quem? Para Cristo. Vou te contar uma ilustração aqui que eu aprendi com o pastor Paulo, ouvindo anos atrás uma ministração dele. A ovelha é um animal muito inteligente, tem uma visão péssima, mas um olfato excelente. Imagine uma ovelha que acabou de dar cria e deixa ali alguns filhotinhos órfãos, e o pastor de ovelhas, para garantir a sobrevivência delas, precisa pegar aquelas ovelhinhas órfãos e levar até a outra ovelha que deu cria, para que ela possa cuidar deles. Mas ela vai cheirá-los, não vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos,
e vai rejeitá-los e até matá-los. O pastor de ovelhas, como é mais inteligente do que ela, antes ele vai nos filhotinhos legítimos, arranca a lã que está sobre eles, coloca sobre os filhotinhos órfãos, de tal maneira que quando ele conduz aqueles filhotinhos órfãos, ela vai cheirá-los, vai sentir o cheiro dos seus filhotes legítimos e não vai rejeitá-los, não vai matá-los, vai protegê-los, vai alimentá-los. Você está aqui comigo? Já teve a revelação revelada, as revelitudes profundas, das profundezas aprofundadas? Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Na cruz, o Cordeiro de Deus foi morto, a sua lã foi arrancada e foi colocada sobre nós. O sangue de Jesus foi aplicado sobre nós, de tal maneira que quando você se aproxima diante do Pai, você se aproxima com confiança, com ousadia, com autoridade, com intrepidez, com plena certeza de fé. Por quê? Quando o Pai olha para mim e olha para você, Ele está vendo daquilo que nós estamos revestidos, e nós estamos revestidos de Cristo. É por isso que você ora no nome de quem? De Jesus. E qual é a oração que o filho faz que o pai não vai ouvir? Preste atenção, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Cristo. É isso que eu vim te contar nessa noite. Para ter um ministério frutífero, abençoado, não tem nada a ver conosco. O tamanho do seu ministério não é do tamanho das suas habilidades. O tamanho do seu ministério não é do tamanho da sua capacidade. O tamanho do seu ministério não é do tamanho do seu poder aquisitivo, do seu nível cultural. O tamanho do seu ministério é do tamanho da revelação da graça de Deus que você tem. Então desista de merecer e confie inteiramente na obra de Cristo, porque Cristo é o nosso representante, porque Ele é justo, nós fomos declarados justos, porque fomos colocados nele, porque Ele é santo, o Pai nos enxerga como santos, porque nós fomos enxertados nele, porque Cristo é abençoado, nós somos abençoados, porque nós fomos colocados nele, porque os céus estão abertos sobre Cristo, os céus estão abertos sobre você também, porque você está nele. Então há favor sobre a sua vida, e é um favor ilimitado. Deixa eu te contar, tudo que você precisa é de favor. Você pensa que precisa de dinheiro para ter um grande ministério, eu vim te contar, você precisa de favor. Talvez você pense que precisa ter um bom relacionamento com o bispo para receber uma boa nomeação, vim te contar, você precisa de favor. Se você estiver debaixo do favor, Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou que um dia estaria ali. Se você caminhar debaixo do favor, Deus vai te fazer entrar por portas que você nunca se esforçou de entrar por elas. Tudo por quê? Porque o favor de Deus está sobre você. E quando você está debaixo do favor, sabe o que as pessoas vão acusar você? Dizendo que para você as coisas foram mais rápidas, dizendo que para você as coisas são mais fáceis. É ou não é? Como que às vezes eu escuto isso entre pastores dizendo que não, mas para ele foi fácil porque ele tem uma grande equipe. Para ele é mais fácil porque ele tem muitos líderes e tem bons líderes. Presta atenção, enxergar uma grande igreja quando todos enxergam é fácil, mas enxergar uma grande obra quando ninguém vê é dom de Deus. De fato, eu tenho uma grande equipe, bons líderes, líderes fortes, multiplicadores, frutíferos, mas eu enxergo eles assim, está compreendendo? E eu digo que eles são. Todo líder precisa ter uma visão profética a respeito da obra que ele está edificando. Há 8 anos atrás eu pregava em cultos com 3, 5 pessoas. Era a mesma pessoa que tocava violão, recebia as pessoas na porta, dançava na coreografia, ainda fechava o prédio da igreja. No culto que eu fui tomar posse da igreja, todo mundo foi cumprimentar o meu pai achando que ele seria o pastor da igreja.
eu tinha que ter fé para que o meu salário fosse pago. Então pensa em tantas dificuldades e limitações. Eu saí do seminário achando que eu ia ter um ministério para grandes multidões, e saí cuspindo fogo, e de repente Deus me coloca num lugar, numa multidão de lugares vazios. Eu tinha vergonha de convidar amigos meus que formaram comigo no seminário para ministrar ali, porque de todos os convites que eu tive, oportunidades que eu tive, acredite em mim, aquela, pelos olhos naturais, era a menos atraente, mas foi aquela que eu tive paz no meu coração. E buscando uma clareza de Deus do que fazer, como começar, foi quando o Senhor ministrou claramente no meu coração, dizendo assim: o seu chamado é para investir em pessoas, o seu chamado é para formar líderes, o seu chamado é para treinar líderes. E aí isso trouxe uma paz enorme, porque eu tenho um encargo pelo ensino, e para treinar líderes, você não precisa de uma estrutura extraordinária, você não precisa de muito recurso financeiro. O que eu precisava era de pessoas dispostas a receber o investimento. Então no início eu mesmo escrevia as apostilas, eu mesmo encadernava, eu mesmo diagramava, eu mesmo imprimia, para eu mesmo dar um treinamento, para ver algo começar a acontecer. E nessa crise, tudo bem, Senhor, o meu chamado é para formar líderes, mas aonde estão esses líderes? E o Senhor disse assim para mim: são essas pessoas que estão aí diante dos seus olhos. Pensa, um diácono desviado da outra igreja ali, né? E eu falei: mas eu não enxergo eles assim. Foi quando o Senhor disse assim para mim: você não enxerga eles assim porque você não tem os meus olhos. Passa a enxergá-los como eu enxergo, e você vai ver um exército de líderes nesse lugar. E aí eu comecei a declarar em toda a reunião: eu quero convidar esse exército de líderes a se colocar de pé no seu lugar. Eu quero pedir que esse exército de líderes se levante. E as pessoas ficavam assim: tadinho desse menino, bem intencionado, ele esforçado. Porque conforme você vê, você fala. E as palavras que saem da sua boca, elas são sementes. O diabo quer que você enxergue o seu marido como um verme, mas Deus quer que você enxergue ele como um gigante na fé. O diabo quer que você olhe para a sua célula segundo a carne, por uma ótica natural que vai produzir desânimo, frustração em você, mas Deus quer que você enxergue a sua célula pela ótica do Espírito. E aí você vai perceber favor, graça de Deus, bondade de Deus. Amém, queridos? Então não confie na força do seu braço, confie inteiramente na graça de Deus, porque Ele é o nosso representante. Tudo que você precisa para cumprir o seu chamado já está disponível, a favor, disponível para você. Todo recurso, toda provisão, as pessoas chaves, toda estratégia, toda direção, todas as ferramentas já está disponível a favor sobre nós. Então desista de ser como esse primeiro trabalhador que confia no seu mérito, que confia no seu esforço, que usa da prática das disciplinas espirituais para fazer uma espécie de troca e de barganhas com Deus. E seja como esse trabalhador que se achega diante de Deus, confiando exclusivamente na sua graça. Amém? Só esse que honra a Deus. Porque todos sabem que somente Deus poderia fazer aquilo na vida dele. Não é fruto do esforço dele, não é fruto do mérito dele, é fruto do favor. O que você precisa é de favor. E descansar naquele que é o seu representante e na obra consumada de Cristo na cruz. Fique de pé no seu lugar, por favor. Preste atenção. Estava meditando em algo e de repente
eu me despertei para algo que eu nunca tinha reparado antes. Quando Deus resolve estabelecer o seu propósito ali através de Moisés, libertando o povo, tirando o seu povo daquele período de escravidão no Egito, Deus, ele resolve levantar Arão para ser o sumo sacerdote. Eu nunca tinha reparado isso, ou meditado nisso, ou pensado nisso. Por que Arão foi escolhido e não Moisés? Porque Moisés que era o líder, Moisés que era o grande homem de Deus, Moisés que foi levantado por Deus para conduzir o povo naquele propósito. Mas na hora do sacerdote ali ser escolhido, quem Deus escolhe é Arão e não Moisés. Não sei se você já parou para pensar nisso. Isso foi algo que me intrigou, como eu brinco, até que eu tive a revelação revelada das revelitudes profundas. Por que Arão foi escolhido para ser o sacerdote? Porque o sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. O sacerdote é aquele que é o intermediário, é aquele que se identifica com o povo para representar o povo diante de Deus. Moisés não poderia ser o sacerdote, porque Moisés foi criado dentro do palácio. Moisés não foi criado no meio do povo. Moisés não sabia o que o povo sofreu. Moisés não sentiu as dores do povo. Moisés não foi açoitado. Moisés não sofreu. Moisés foi criado dentro do palácio como príncipe, mas Arão não. Arão foi criado no meio do povo. E por isso Arão pode se identificar com o povo e pode ser o seu representante. Por que eu estou falando isso? Porque Cristo é o nosso representante. E Cristo conhece as suas limitações. Pastor e pastora, Cristo conhece as suas fragilidades. Cristo conhece as suas angústias. Mas Ele se identificou com você. E por isso Ele pode hoje ser o seu representante. É por isso que em Apocalipse diz que o Cordeiro nos apacentará. Não é o grande pastor que nos apacentará. Não é o supremo pastor que nos apacentará. Não é o poderoso pastor que nos apacentará, mas sim o Cordeiro. Porque só um Cordeiro sabe o que é ser Cordeiro. E por um Cordeiro, de fato ter a experiência do que é ser um Cordeiro, ele pode se identificar conosco e nos apacentar. O Cordeiro apacentará você. Eu quero dizer que você foi chamado para participar da maior obra que existe. A obra que você está edificando é o trabalho mais importante que existe na terra, porque nós estamos edificando uma casa para Deus. E é um grande privilégio de sermos trabalhadores, cooperadores de Deus. Mas preste atenção, essa obra que nós estamos edificando não é nossa. O rebanho que nós estamos pastoreando não pertence a nós. A noiva que nós estamos cuidando também não pertence a mim e a você. A lavoura que nós estamos trabalhando não é nossa. Mas haverá um dia que o pastor do rebanho, o marido da noiva, o dono da lavoura, o Senhor dos servos virá, para que possamos prestar contas daquilo que nós fizemos na obra dele. Mas nesse dia eu creio que seremos encontrados aprovados pelo Senhor. E nesse dia nós seremos recompensados pelas suas mãos. Há favor sobre a sua vida. Eu creio que você veio para essa conferência talvez buscando uma clareza de Deus, uma direção de Deus, um sinal de Deus. Mas eu quero encorajar o seu coração. Há uma mesa preparada para mim e para você nesses dias. Há suprimento do céu, há abundância, há um banquete preparado para nós. E pela fé eu quero te encorajar
a tomar posse, a se apropriar, porque tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Talvez você tenha orado para que Deus levante colunas lá na sua igreja local, pessoas dispostas a suportarem pressões, pessoas dispostas a fazerem sacrifícios, para que uma obra prevalecente seja edificada ali. Talvez você tenha pedido para Deus uma equipe ministerial, homens e mulheres que vão caminhar com você e ombrear o ministério com você e dividir o peso dos ombros. Talvez você tenha buscado provisão financeira, tantos projetos que Deus plantou no seu coração, tantos sonhos que Ele gerou no seu coração, e você olha para as suas limitações financeiras. Eu vim te dizer nessa noite: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Essa é uma noite para que esse senso do propósito seja renovado no seu coração, e é uma noite para que esse senso de profunda necessidade, dependência de Deus, possa também ser gerada no seu coração novamente, porque a obra não é nossa, e porque ela não é nossa, toda a obra é dele, todo o trabalho é dele, e toda a glória pertence a ele também. Se é com você que eu estou falando nessa noite, eu quero te convidar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você mais uma vez. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Talvez você tenha um desafio de transicionar a sua igreja, e você nem sabe por onde começar. Você vem buscar clareza de Deus, direção espiritual, respostas. Você que tem vivido desafios na sua célula, e não consegue ver ali o encargo pela multiplicação na sua célula. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Pela fé, vem aqui à frente, se aproprie, tome posse.